E o Flamengo resolveu provocar o Vasco às vésperas da decisão entre os times na semifinal do Campeonato Carioca. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre o Corinthians com direito à invasão de torcedores no centro de treinamento. Já no Palmeiras, boa notícia, Arthur do Red Bull Bragantino deu esperança em relação a uma negociação com o Verdão. No São Paulo, o clima continua péssimo envolvendo atletas e Rogério Ceni, algo que inclusive fez com que o tricolor precisasse mudar seu planejamento para a intertemporada. Vou falar sobre o interesse do Internacional em Diego Pituca, as últimas do mercado, Vasco recebendo uma série de sugestões, além de uma série de outras novidades. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é trazer as últimas de bastidor, mercado, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que permite a você apostar de segunda a segunda. Você quer uma prova? Nessa sexta-feira tem torneio Independência, que é uma continuação do Campeonato Paulista para clubes do interior. Vitória do Mirassol contra o Guarani paga R$ 2,11, cotação bem legal. No domingo tem Palmeiras e Ituano, Vitória Alviverde dia 1,25. Na segunda-feira, Água Santa e Red Bull Bragantino são as semifinais do Paulistão. Vitória do Red Bull paga R$ 1,85. Para apostar na 1xBet, você sabe, muito fácil, é só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro, preencha as informações e não esqueça de, na hora do seu depósito, usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que vai completar quase 4 meses sem atividade, sem campeonato para disputar. A Lusa, que participou do torneio Independência, foi eliminado na sexta-feira da semana passada pelo Guarani e só volta a atuar em 2 de julho, início da Copa Paulista, o último torneio que a Portuguesa tem para jogar em 2023. Já Lucas Leiva anunciou nessa sexta-feira sua aposentadoria. Jogador do Grêmio apresentou problemas cardíacos que o impedem de continuar jogando. O Atlético Mineiro teve, no confronto contra o Milionários nessa quarta-feira, que valeu a classificação do time para a fase de grupos da Libertadores, sua maior receita com bilheteria na atual temporada. Sobraram líquidos R$ 1.700.000. Isso porque o público foi de 42.169 torcedores, não fosse pelo um palco. Pela presença de um palco no Mineirão, que impediu a ocupação de um bom setor do estádio, e a receita seria ainda maior. Bora falar sobre Ronaldo Fenômeno, que é dono do Cruzeiro e também do Valladolid. Ele foi informado nas últimas horas que o Kennedy, atacante brasileiro que pertence ao time dele lá na Espanha, foi oferecido ao Atlético Mineiro. Já pensou? Perder um jogador para um rival? Mas acho que o Ronaldo não vai se incomodar. O Kennedy tem sido reserva no futebol espanhol, não joga desde 14 de janeiro. Para fechar o giro, contar que o Rodrigo Moledo, zagueiro de 35 anos de idade, que pertence ao Internacional, foi procurado nas últimas horas pelos dirigentes do Cruzeiro. Raposa procura um zagueiro e via no Moledo alguém que chegaria para ser titular absoluto em substituição ao Eduardo Brock. Só que o Moledo prefere continuar no Beira-Rio e já descartou a curta. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, eliminado pela Copa do Brasil contra o ABC, mas com várias sugestões de atletas nos últimos dias. Uma chuva de empresários telefonando e sugerindo nomes. O mais recente, Matheus Sávio. Você lembra dele? Jogador que surgiu na base do Flamengo, não foi muito aproveitado, chegou a atuar no Brasil e foi em 2019 para o Kashiwa Reysol do Japão. Por lá se encontrou, tem jogado bem na função de meio atacante, titular absoluto do seu time. O nome foi sugerido ao Vasco e o Paulo Brax, que é o diretor executivo de futebol da 777, vai analisar com atenção ao lado do técnico Maurício Barbieri. Vasco que ainda busca um atacante de lado de campo, especialmente para atuar pela esquerda, um meio atacante e um volante. Essas são as prioridades para o Campeonato Brasileiro. Entre outros nomes especulados no Vasco nos últimos dias, Campuzano, volante argentino que pertence ao Boca Juniors, está atuando na Turquia. Zanocelo, volante sugerido do Santos ao Vasco, não vai rolar. Abaldo, atacante que pertence ao Defensor do Uruguai. Canóbio, meio atacante do Atlético Paranaense, outro nome praticamente descartado. Além de Eduardo Sacha. O Galo topa negociar o Sacha, mas quer pelo menos €1 milhão para fazer negócio. Bora falar sobre Arthur, revelado no Palmeiras, sucesso com a camisa do Red Bull Bragantino e que deu esperança ao torcedor alviverde nas últimas horas. Ele concedeu uma entrevista à ESPN admitindo que toparia voltar ao Allianz Parque. A frase é a seguinte, abre aspas, que aconteça o que for melhor para mim, para o clube e para minha família. A gente sempre sonha em jogar em clubes grandes, então é um sonho realmente voltar a jogar com esse time, no caso o Palmeiras. E ele ainda completa, mas
Como falei, o foco total é aqui, até porque temos uma pedreira na segunda-feira, fecha aspas, o Arthur se referindo ao jogo contra o Água Santa, partida única, o jogo vai ser disputado na Vila Belmiro, o mando seria do Água Santa, só que o Água Santa no seu estádio não consegue realizar partidas à noite. Importante lembrar que o Red Bull acaba de ser eliminado da Copa do Brasil, um enorme prejuízo, perdeu para o Ipiranga no Rio Grande do Sul por 3-1. Tenho contado para vocês que o Palmeiras sondou a possibilidade de contratar o Arthur, mas não levou essa história adiante até agora. E o Red Bull está pedindo entre 15 milhões de euros, 14, eventualmente deve topar para fechar negócio por 13 ou no mínimo 12 milhões de euros. Não estou apostando muito nessa história não estou vendo o Palmeiras muito animado em contratar o Arthur. Essa história deve esquentar a partir da semana que vem com o desfecho do Paulistão. Quero falar agora sobre o sorteio das quartas de final da Champions. Ocorreu na manhã dessa sexta-feira a definição dos próximos jogos. E o Real Madrid vai enfrentar o Chelsea, o Benfica pega a Inter de Milão, Manchester City e Bayern de Munique é o grande jogo dessa fase. Tem ainda um clássico italiano entre Milan e Napoli. Algumas curiosidades. Futebol italiano com 3 representantes é aquele que tem mais times para disputar as quartas de final e certamente terá um time na semi, ou Milan ou Napoli vai passar. Também estou curioso para ver Benfica e Inter de Milão. A Inter acaba de passar com enorme dificuldade pelo Porto. Será que também consegue passar pelo Benfica? Vejo o confronto bem equilibrado. Real Madrid e Chelsea com ligeiro favoritismo para o Madrid. Na temporada passada os times já se enfrentaram na Champions League. Deixa seus palpites, tá? Quero saber quem você acha que passa. Use o espaço dos comentários para registrar a sua opinião. Bora falar agora sobre o São Paulo e os desdobramentos da confusão, a última, do Rogério Ceni com os atletas. Você sabe que ele deu uma baita bronca no Marcos Paulo, ele passou do tom, os jogadores não gostaram, se incomodaram, mostraram isso ao Rogério, que se incomodou de ter sido chamado a atenção pelos atletas. A coisa ficou tão quente que os jogadores levaram o caso ao presidente, Júlio Casares. Júlio está tentando colocar panos quentes para não ter de demitir o Rogério Ceni. Mas a coisa anda tão ruim, mas tão ruim, que o São Paulo desistiu de fazer uma intertemporada em Cotia. Cotia é o centro de treinamento das categorias de base, local bastante acolhedor, com um hotel, permitiria, por exemplo, que os atletas ficassem em concentração durante alguns dias, talvez uma semana, para que pudessem recuperar a parte física, para que pudessem se integrar mais. Essa ideia era uma das possibilidades, até porque o São Paulo só volta a jogar no mês de abril, mas foi descartada diante da péssima relação do Rogério com os atletas. Deixar todo mundo junto durante um período integral por vários dias poderia tornar a situação ainda mais delicada. Repito, Júlio Casares está tentando, na medida do possível, contornar a situação, mas existe uma pressão enorme por parte de jogadores, por parte de conselheiros e até de dirigentes próximos ao Júlio Casares pela demissão do Rogério Ceni. Tenho contado para vocês que a multa para a dispensa do Rogério equivale a 2 salários, mais ou menos R$1.600.000 por mês, porque os vencimentos do Ceni ficam na casa dos R$800.000. Você demitiria o Rogério? Manteria o treinador? Use o espaço para comentário para deixar a sua opinião. Bora falar agora sobre o Internacional, que está de olho em Diego Pituca, volante que fez enorme sucesso com a camisa do Santos, muito bom jogador, tem só 30 anos de idade, na atual temporada 4 jogos e 1 gol com a camisa do Kashima Antlers. Ele está no futebol japonês desde que deixou o Peixe, sempre como titular absoluto por lá, desde 2021. O Inter busca um volante, primeiro volante que possa chegar agora, já tem um acordo com o Arangues que será contratado na metade do ano. O Pituca tem vínculo com o Kashima Antlers até dezembro e o Internacional topa bancar uma compensação financeira para antecipação do jogador, tipo do atleta que chegaria para se encaixar como uma luva. Pituca é muito bom jogador, foi tentado em várias das últimas janelas pelo Santos, Peixe não teve dinheiro para fechar acordo. Sobre os reforços do Inter, já são 5 oficiais: o goleiro John, o lateral Mário Fernandes, o zagueiro Nico Hernandes, o volante Baralhas e o atacante Luiz Adriano. O Arangues e o Ender Valencia já estão contratados, mas chegam apenas na metade da temporada, quando os vínculos deles com Bayer Leverkusen e também com o time da Turquia se encerrarem. Bora falar agora sobre o Flamengo, que resolveu provocar o Vasco da Gama na antevéspera do confronto semifinal do Campeonato Carioca. Você sabe que eles se enfrentaram na última segunda-feira, vitória rubro-negra, 1 gol de diferença. A partir daí, o Flamengo joga no domingo por um empate, e se perder por 1 gol a decisão vai para pênaltis. Qualquer outra vitória do Vasco faz com que o Vasco passe para a final. O que aconteceu? O Flamengo treinou nessa sexta-feira e reproduziu na sua conta do Twitter fotos variadas de atletas durante o treino, e ao fundo o ABC. O ABC da Construção é um dos patrocinadores do Flamengo. Aí você imagina, bom, então o Flamengo está fazendo propaganda, é isso? Não, não. O Flamengo está tirando um sarro do Vasco.
até porque o Vasco foi eliminado nessa quinta-feira pelo ABC, time de Natal da Copa do Brasil. Jogo em São Januário, 0-0 no tempo normal, derrota nos pênaltis do Cruz Maltino, que deu adeus à competição e também a possibilidade de brigar por mais um título na temporada. Estou mostrando para vocês na tela essas imagens e o torcedor rubro-negro ficou muito, mas muito contente com a provocação. Não é normal que o Flamengo use suas redes sociais para fazer qualquer tipo de provocação, gozação ou coisa do tipo. Resta saber o que interferência essa manifestação vai ter no dia do jogo. Se os jogadores do Vasco já tinham motivos para tentar vencer o Flamengo na marra, imagino que a partir da gozação, da provocação oficial do rubro-negro, isso só vai aumentar. Nas últimas horas, o Flamengo também confirmou de forma oficial sua previsão orçamentária para 2023, a estimativa de arrecadar R$ 1 bilhão, 158 milhões de reais a menos do que na temporada passada, mas há uma explicação. O Flamengo foi bem comedido nas previsões. Por exemplo, ele estima precisar de apenas 61 milhões de reais com vendas de atletas. Uma boa venda já vai fazer com que esse número exploda. Tem também outra informação importante, a busca por títulos. O Flamengo foi comedido na hora de estimar sua capacidade, chegando às semifinais nas Copas e ao vice-campeonato no Brasileirão. Se estimasse chegar mais longe, certamente arrecadaria mais. O Flamengo deve bater com alguma folga esse 1 bilhão de reais. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a invasão de torcedores ao centro de treinamento. Aconteceu na manhã dessa sexta-feira, mais uma vez, torcedores organizados causando. Eles arrombaram, eles quebraram, furaram uma das grades de proteção, um alambrado, e invadiram o gramado enquanto atletas realizavam um treino. O grande alvo foi o Roberto de Andrade, que estava no CT, mas não apareceu e não conversou com torcedores. Já o Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians, não está em território brasileiro, está viajando. Alguns atletas conversaram com os membros das organizadas, ouviram os protestos, o incômodo, a insatisfação pela eliminação do time no Campeonato Paulista, derrota nos pênaltis para o Ituano, nas quartas de final, muito aquém daquilo que se imaginava que o Corinthians fosse capaz de chegar. Importante lembrar que, além dos protestos contra o Roberto de Andrade, os torcedores entendem que há necessidade de melhor desempenho para que o Corinthians consiga quebrar uma sequência muito ruim sem títulos. Desde que o Duílio Monteiro Alves se tornou presidente, o Corinthians ainda não foi campeão. Se isso se prolongar até dezembro, o Duílio vai ser o primeiro presidente do Corinthians desde a década de 80 a fechar seu mandato sem qualquer taça. Para fechar sobre o Timão, o GE entrou em contato com o Roberto de Andrade para entender como é que ele vê essa perseguição, essa busca dos integrantes de organizadas por sua demissão. E a resposta do Roberto foi a seguinte, abre aspas, quem me colocou no cargo foi o presidente Duílio Monteiro Alves, saio se for da vontade dele, fecha aspas. E o Roberto, tá fazendo hora extra? Precisa continuar no Corinthians? Deixe a sua opinião, esquece também de deixar like, de comentário, compartilhar aquela coisa toda, encontro vocês a partir das 7 no programa do Nicola. Abraço, tchau!